Comecemos mais uma leitura do Silmarillion. Capítulo de hoje: Quenta Silmarillion, parte 14, de Beleriand e seus reinos. Esta é a feição das terras, às quais os Noldor vieram, no norte das regiões ocidentais da Terra-média, nos dias antigos, e aqui também se conta da maneira segundo a qual os chefes dos Eldar mantinham suas terras e o assédio sobre Morgoth, depois da Dagor Aglareb, a terceira batalha das Guerras de Beleriand. No norte do mundo, Melkor, em eras passadas, erguera as Ered Engrin, montanhas de ferro, como uma cerca para sua cidadela de Utumno, e elas ficavam nas fronteiras das regiões de frio sempiterno, em uma grande curva que ia de leste a oeste. Detrás das muralhas das Ered Engrin, no oeste, onde elas se curvavam para trás no rumo norte, Melkor construiu outra fortaleza, como uma defesa contra aqueles que pudessem vir de Valinor, e, quando ele voltou à Terra-média, como está contado, fez sua morada nas masmorras infindáveis de Angband, os Infernos de Ferro, pois na Guerra dos Poderes, os Valar, na pressa de sobrepujá-lo em sua grande praça forte de Utumno, não destruíram totalmente Angband, nem vasculharam todos os seus lugares profundos. Sob as Ered Engrin, ele fez um grande túnel que saía ao sul das montanhas, e lá fez um portão magno, mas acima desse portão e atrás dele, chegando até as montanhas, amontoou as torres trovejantes das Tangorodrim, feitas da cinza e da borra de suas fornalhas subterrâneas e das vastas sobras de suas escavações. Eram negras e desoladas, e sobremaneira altas, e saía fumaça de seu topo, escura e imunda, sobre o céu do norte. Diante dos portões de Angband, sujeira e desolação se espalhavam no rumo sul, por muitas milhas sobre a vasta planície de Ardgalen, mas depois da vinda do sol, relva rica brotou ali, e, enquanto Angband estava cercada e seus portões trancados, havia coisas verdes, até mesmo entre as covas e as rochas despedaçadas diante dos portões do inferno. A oeste das Tangorodrim estava Hisilomé, a terra da bruma, pois assim foi chamada pelos Noldor em sua própria língua, por causa das nuvens que Morgoth enviara para lá quando montaram seu primeiro acampamento. Hithlum é a forma do nome na língua dos Sindar, que habitavam naquelas regiões. Era uma terra bela enquanto o cerco de Angband durou. Embora seu ar fosse fresco e o inverno ali fosse frio, no oeste fazia divisa com Ered Lomi, as montanhas ressoantes, que chegavam perto do mar, e, no leste e no sul, com a grande curva das Ered Wetrin, as montanhas sombrias, que davam para Ardgalen e o Vale do Sirion. Fingolfin e Fingon, seu filho, regiam Hithlum, e a maior parte do povo de Fingolfin habitava em Mithrin, em volta das margens do Grande Lago. A Fingon foi dada Dorlomi, que estava a oeste das montanhas de Mithrin, mas sua principal fortaleza era em Eithel Sirion, a leste das Ered Wetrin, onde montava guarda sobre Ardgalen, e sua cavalaria passava por aquela planície, chegando mesmo à sombra das Tangorodrim, pois de poucos seus cavalos tinham se multiplicado rapidamente, e a relva de Ardgalen era rica e verdejante. Com aqueles cavalos, muitos dos antepassados tinham vindo de Valinor e foram dados a Fingolfin por Maedhros, em reparação por suas perdas, pois tinham sido carregados por navio de Losgar. A oeste de Dorlomin, além das montanhas ressoantes, as quais ao sul do estreito de Drangst seguiam terra adentro, ficava Nevrast, que significa a costa de Ka, na língua Sindarin. Aquele nome foi dado, no princípio, a todas as terras costeiras ao sul do estreito, mas mais tarde apenas a terra cujas costas ficavam entre Drangst
e o Monte Taras. Ali, por muitos anos, foi o reino de Turgon, o sábio, filho de Fingolfin, fazendo fronteira com o mar e com as Ered Lomin, e com os montes que continuavam as muralhas das Ered Wetrin, a oeste, de Ivrin ao Monte Taras, que ficava sobre um promontório. Segundo alguns, Nevrast era considerada parte de Beleriand antes que de Hithlum, pois era uma terra mais suave, regada pelos ventos úmidos do mar e abrigada dos frios ventos do norte que sopravam sobre Hithlum. Era uma terra baixa, cercada por montanhas e grandes encostas do litoral, mais altas que as planícies atrás delas, e nenhum rio corria para lá. E havia um grande alagado ao meio de Nevrast, sem margens certas, sendo cercado por amplos charcos. Lina Ewen era o nome daquele alagado, por causa da multidão de aves que habitavam ali, daquelas que amam caniços altos e poças rasas. À chegada dos Noldor, muitos dos elfos cinzentos viviam em Nevrast, perto das costas e especialmente em volta do Monte Taras, no sudoeste, pois aquele lugar Ulmo e Osse usavam vir nos dias de outrora. Todo aquele povo fez de Turgon seu senhor, e a mistura dos Noldor e dos Sindar veio a acontecer primeiro ali. E Turgon habitou longamente naqueles salões, aos quais chamou Viniamar, sob o Monte Taras, à beira do mar. Ao sul de Ardgalen, a grande terra alta chamada de Dorthonion se estendia por 60 léguas de oeste a leste. Grandes florestas de pinheiro abrigava, especialmente de seus lados norte e oeste. De encostas suaves vindas da planície, erguia-se até se tornar uma terra desolada e altaneira, onde havia muitas lagoas aos pés de morros nus, cujos topos eram mais altos que os picos das Eredwetrin, mas ao sul, onde a região dava para Doriath, descia-se de repente para precipícios terríveis. Das encostas do norte de Dorthonion, Angrod e Aegnor, irmãos de Finarfin, contemplavam os campos de Ardgalen e eram vassalos de seu irmão. Finrod, senhor de Nargothrond, pouca era sua gente, pois a terra era estéril e as grandes terras altas atrás deles eram consideradas um baluarte que Morgoth não buscaria cruzar levianamente. Entre Dorthonion e as montanhas sombrias havia um vale estreito, cujas muralhas íngremes cobriam-se de pinheiros, mas o vale em si era verdejante, pois o rio Sirion corria por ele, apressando-se rumo a Beleriand. Finrod guardava o passo do Sirion e, sobre a ilha de Tol Sirion, no meio do rio, construiu uma poderosa torre de vigia, Minas Tirith. Mas depois que Nargothrond ficou pronta, entregou aquela fortaleza mormente aos cuidados de Orodreth, seu irmão. Ora, o grande e belo país de Beleriand ficava em ambas as margens do poderoso rio Sirion, renomado em canção, que nascia em Eithel Sirion e contornava a beirada de Ardgalen, antes que mergulhasse através do passo, tornando-se cada vez mais cheio com as torrentes das montanhas. De lá, ele corria para o sul por 130 léguas, recebendo as águas de muitos tributários, até que, com uma corrente poderosa, alcançava suas muitas fozes e delta arenoso na baía de Balar, e, seguindo o Sirion de norte a sul, havia do lado direito, em Beleriand de oeste, a floresta de Brifil, entre o Sirion e o Teiglin, e depois o reino de Nargothrond, entre o Teiglin e o Narog, e o rio Narog nascia das quedas de Ivrin, na face sul de Dorlomin, e corria umas 80 léguas antes que se juntasse ao Sirion em Nantafren, a terra dos salgueiros. Ao sul de Nantafren
havia uma região de prados cheia de muitas flores, onde pouca gente habitava, e além. Havia os charcos e as ilhas de juncos à volta das fozes do Sirion e as areias de seu delta, vazias de todas as coisas vivas, salvo as aves do mar. Mas o reino de Nargothrond estendia-se também a oeste de Narog, até o rio Nennin, que chegava ao mar em Eglarest, e Finrod se tornou o suzerano de todos os elfos de Beleriand, entre o Sirion e o mar, salvo apenas na Falas. Lá habitavam aqueles dos Sindar que ainda amavam navios, e Círdan, o construtor de navios, era seu senhor. Mas entre Círdan e Finrod havia amizade e aliança, e com o auxílio dos Noldor, os portos de Brithombar e de Eglarest foram reconstruídos. Detrás de suas grandes muralhas, tornaram-se belas vilas e portos com ancoradouros e piers de pedra. Sobre o cabo a oeste de Eglarest, Finrod ergueu a torre de Barad-Ninras para vigiar o mar ocidental, embora sem necessidade, como se revelou, pois jamais, em momento algum, Morgoth buscou construir navios ou fazer guerra pelo mar. A água todos os seus servos evitavam, e do mar nenhum chegava perto por vontade própria, salvo em grande necessidade. Com o auxílio dos elfos dos portos, alguns do povo de Nargothrond construíram novos navios e partiram para explorar a grande ilha de Valar, pensando em lá preparar um último refúgio se viesse o mal, mas não era a sina deles jamais habitar ali. Assim, o reino de Finrod era o maior, de longe, embora ele fosse o mais jovem dos grandes senhores dos Noldor. Fingolfin, Fingon, Maedhros e Finrod Felagund, mas Fingolfin era considerado suzerano de todos os Noldor, e Fingon depois dele, embora o reino deles não fosse mais que a terra setentrional de Hiflum. Contudo, seu povo era o mais pertinaz e valente, o mais temido pelos orcs e o mais odiado por Morgoth. No lado esquerdo do Sirion estava Beleriand Leste, a qual, em sua maior extensão, tinha 100 léguas do Sirion ao Gelion e as fronteiras de Ossiriand. E primeiro, entre o Sirion e Mindeb, estava a terra vazia de Jimbar, sob os picos das Crisaegrin, morada de águias. Entre Mindeb e as águas a montante do Esgaldwin ficava a terra de ninguém, de Nan-Dungorteb, e aquela região estava repleta de medo, pois de um dos seus lados o poder de Melian cercava a marca norte de Doriath, mas do outro lado os precipícios íngremes das Ered Gorgoroth, montanhas de terror, desciam da altaneira Dorthonion. Para lá, como se contou antes, Ungoliant fugira dos açoites dos Balrogs e ali habitou por algum tempo, enchendo as ravinas com sua treva mortal, e ali, ainda quando ela tinha desaparecido, sua prole imunda rastejava e tecia com suas teias malignas, e as águas ralas que brotavam das Ered Gorgoroth eram conspurcadas e perigosas de beber, pois os corações daqueles que as provavam ficavam cheios de sombras e de loucura e de desespero. Todas as demais coisas vivas evitavam aquela terra, e os Noldor passavam por Nan-Dungorteb só em grande necessidade, por caminhos perto das fronteiras de Doriath e bem distante das colinas assombradas. Tal caminho fora aberto muito antes, no tempo que precedeu o retorno de Morgoth à Terra-média, e quem viajava por ele chegava no leste ao Esgaldwin, onde ainda estava, nos dias do cerco, a ponte de pedra de Lantlaur. De lá, a estrada seguia por Dor Dinin
a Terra Silenciosa e, cruzando os Arosiak, ou seja, os vales dos Aros, chegava às marcas do norte de Beleriand, onde habitavam os filhos de Fëanor. Ao sul ficavam as marcas protegidas de Doriath, morada de Thingol, o rei oculto, em cujo reino ninguém entrava, salvo por sua vontade. Sua parte setentrional e menor, a floresta de Neudoreth, tinha como fronteira leste e sul o escuro rio Sgalwin, o qual dobrava para o oeste no meio daquela terra. E, entre o Aros e o Sgalwin, havia as matas mais densas e maiores de Region, na margem sul do Sgalwin, onde ele se voltava para o oeste, na direção do Sirion. Estavam as cavernas de Menegroth, e toda Doriath ficava a leste do Sirion, salvo por uma região estreita de bosque entre o encontro do Teiglin e do Sirion e os alagados do Crepúsculo. Pelo povo de Doriath, esse bosque era chamado de Nivrin, a marca oeste. Grandes carvalhos cresciam ali, e o bosque também era abarcado pelo cinturão de Melian, para que alguma porção do Sirion, que ela amava em reverência a Ulmo, estivesse totalmente sob o poder de Thingol. No sudeste de Doriath, onde o Aros desaguava no Sirion, havia grandes lagoas e charcos em ambos os lados do rio, que ali detinha seu curso e se espalhava por muitos canais. Aquela região era chamada de Aelin Uyal, os alagados do crepúsculo, pois eram envoltos em brumas, e o encantamento de Doriath jazia sobre eles. Ora, toda a parte norte de Beleriand inclinava-se para o sul até esse ponto, e então, em certo intervalo, ficava plana, e a corrente do Sirion se detinha. Mas ao sul de Aelin Uyal, a terra decaía de modo repentino e íngreme, e todos os campos inferiores do Sirion eram divididos dos superiores por essa queda, a qual, para alguém olhando do sul no rumo norte, aparecia como uma caldeia interminável de montes que iam de Eglarest, além do Narog, no oeste até Amon-Ereb, no leste, à vista distante do Gelion. O Narog atravessava esses montes em um desfiladeiro profundo e passava por corredeiras, mas não chegava a uma queda e, na sua encosta oeste, a terra se elevava nas grandes terras altas florestadas de Taor en Faroth, no lado oeste dessa garganta, onde o riacho curto e espumejante chamado Ringwil se lançava de cabeça no Narog. Vindo dos altos Faroth, Finrod estabeleceu Nargothrond, mas umas 25 léguas a leste da garganta de Nargothrond, o Sirion descia do norte em uma grande queda d'água, abaixo dos alagados, e então mergulhava de repente debaixo da terra em grandes túneis que o peso de suas águas que caíam tinham aberto, e saía de novo 3 léguas ao sul, com um grande barulho e vapor, através de arcos rochosos nos sopés dos montes que eram chamados de portões do Sirion. Essa queda, que servia de divisa, tinha o nome de Andran, a longa muralha, de Nargothrond até Randall, o fim da muralha em Beleriand Leste. Mas no leste ela se tornava cada vez menos íngreme, pois o Vale do Gelion se inclinava de modo constante para o sul. E o Gelion não tinha nem quedas d'água, e nem corredeiras através de seu curso, mas era sempre mais rápido do que o Sirion. Entre Randall e o Gelion havia um único monte de grande extensão de encostas suaves, mas que parecia mais grandioso do que era, pois estava isolado, e aquele monte era chamado de Amon-Ereb. Sobre ele morreu Denethor, senhor dos Nandor, que habitavam em Osiriand, que marchou ao auxílio de Thingol contra Morgoth, naqueles dias em que os orcs
desceram pela primeira vez em ordem de batalha e quebraram a paz iluminada de estrelas de Beleriand. E naquele monte Maedhros habitou depois da grande derrota. Mas ao sul de Andran, entre o Sirion e o Gellion, havia uma terra selvagem de matas enredadas, a qual não ia gente alguma, salvo aqui e ali alguns elfos escuros andarilhos. Thor Im Duinaf, seu nome, a floresta entre os rios. O Gellion era um grande rio, e ele nascia de suas fontes e tinha no começo 2 braços. O pequeno Gellion, que vinha do monte de Himring, e o grande Gellion, que vinha do monte Herir. Do encontro desses braços, ele corria para o sul por 40 léguas antes que achasse seus tributários e antes que achasse o mar. Era 2 vezes mais longo que o Sirion, ainda que menos amplo e cheio, pois caía mais chuva em Hiflum e em Dorthonion, de onde o Sirion tirava suas águas, do que no leste. Das Ered Luin saíam os 6 tributários do Gellion: Ascar, que depois recebeu o nome de Hafloriel, Talos, Legolin, Briltor e Duiwen, e Adoran, ribeiros velozes e turbulentos, descendo abruptamente das montanhas. E entre o Ascar no norte e o Adoran no sul, e entre o Gellion e as Ered Luin, estava o país longínquo e verdejante de Ossiriand, a terra dos 7 rios. Ora, em um ponto, quase no meio de seu curso, a corrente do Adoran se dividia e depois se juntava de novo. E a ilha que suas águas encerravam era chamada de Tolgalen, a Ilhota Verde. Ali, Beren e Lúthien habitaram depois de seu retorno. Em Ossiriand habitavam os Elfos Verdes, sob a proteção de seus rios, pois depois do Sirion, Ulmo amava o Gellion acima de todas as águas do mundo ocidental. A arte mateira dos Elfos de Ossiriand era tal que um estranho podia atravessar sua terra de ponta a ponta e não ver nenhum deles. Trajavam-se de verde na primavera e no verão, e o som de seu canto se podia ouvir até mesmo do outro lado das águas do Gellion, donde os Noldor deram àquele país o nome de Lindon, a terra da música, e as montanhas além dele chamaram de Ered Lindon, pois as viram pela primeira vez de Ossiriand. A leste de Dorthonion, as marcas de Beleriand eram mais abertas a ataques e apenas colinas de não grande altura guardavam o vale do Gellion do norte. Naquela região, na marca de Maedhros e nas terras detrás dela, habitavam os filhos de Fëanor, com um povo numeroso, e seus cavaleiros atravessavam a miúde a grande planície do norte. Lothlan, a vasta e vazia a leste de Ardgalen, caso Morgoth tentasse qualquer surtida em direção a Beleriand leste. A principal cidadela de Maedhros ficava sob o monte de Himring, o sempre frio, e esse era de encostas largas, desnudo de árvores e plano em seu cimo, cercado por muitos montes menores. Entre Himring e Dorthonion havia um passo muitíssimo íngreme no oeste, e esse era o passo de Aglon, uma entrada para Doriath, e um vento cortante soprava sempre atrás dele vindo do norte. Mas Celegorn e Curufin fortificaram Aglon e o guardavam com um grande exército, bem como toda a terra de Himlad, ao sul, entre o rio Arus, que nascia em Dorthonion, e seu tributário, o Kellon, que vinha de Himring. Entre os braços do Gellion ficava o posto de Magor, e lá, em certo lugar, os montes cessavam de todo. Foi ali que os orcs entraram em Beleriand Leste antes da terceira batalha. Portanto, os Noldor mantinham uma força de cavalaria nas planícies daquele lugar, e o povo de Carantir fortificou as montanhas a leste da brecha de Maglor. Ali, o Monte Herir e à volta dele, muitas elevações menores destacavam-se da cadeia principal das Ered Lindon,
no rumo oeste, e, no ângulo entre Herich e Ered Lindon, havia um lago, sombreado por montanhas em todos os lados, salvo o sul. Aquele era o lago Helevorn, profundo e escuro, e ao lado dele Carantir tinha sua morada. Mas toda a grande região entre o Gelion e as montanhas, e entre Herich e o rio Ascar, era chamada pelos Noldor de Targelion, que significa a terra além do Gelion, ou Dor-Carantir, a terra de Carantir. E foi aqui que os Noldor primeiro encontraram os anãos, mas Targelion era antes chamada pelos Elfos Cinzentos de Talath-Hunan, o Vale Leste. Assim, os filhos de Fëanor, sob Maedhros, eram os senhores de Beleriand Leste, mas seu povo vivia, naquele tempo, mormente no norte da terra, e no sul eles cavalgavam apenas para caçar nas Matas Verdes. Mas ali, Amrod e Amras tinham sua morada e vinham pouco ao norte enquanto o cerco durou. E lá, também outros dos senhores élficos cavalgavam por vezes, mesmo os que viviam longe, pois a terra era selvagem, mas muito bela. Daqueles, Finrod Felagund era o que vinha mais a miúde, pois tinha grande amor por andanças, e entrou até mesmo em Ossiriand, e granjeou a amizade dos Elfos Verdes, mas nenhum dos Noldor jamais atravessou Ered Lindon, enquanto seu reino durou. E poucas e tardas novas chegavam a Beleriand, sobre o que se passava nas regiões do leste. Quenta Silmarillion, parte 15, dos Noldor em Beleriand. Já se contou como, guiado por Ulmo, Turgon, de Nevrast, descobriu o vale oculto de Tumladen, e esse vale, como se soube depois, ficava a leste das águas a montante do Sirion, em um alto e íngreme círculo de montanhas, e nenhuma coisa viva vinha até lá, salvo as águias de Torondor. Mas havia um caminho profundo sob as montanhas, escavado na escuridão do mundo, por águas que corriam para se unir às torrentes do Sirion. E esse caminho Turgon achou e, assim, chegou à planície verdejante em meio às montanhas e viu a colina ilha, postada lá, de pedra dura e lisa, pois o vale fora um grande lago em dias antigos. Então Turgon soube que achara o lugar de seu desejo e resolveu construir ali uma bela cidade, um memorial de Tirion sobre Tuna, mas retornou a Nevrast e permaneceu lá em paz, embora ponderasse sempre em seu pensamento como haveria de realizar seu desígnio. Ora, depois da Dagor Aglareb, a inquietação que Ulmo pusera em seu coração retornou a ele, e Turgon convocou muitos dos mais pertinazes e hábeis de seu povo, e os levou secretamente até o Vale Oculto, e lá começaram a construir a cidade que Turgon tinha imaginado, e montaram vigilância à volta de toda a região para que ninguém de fora topasse com o trabalho deles, e o poder de Ulmo, que corria do Sirion, protegeu-os. Mas Turgon habitava ainda, na maior parte do tempo, em Nevrast, até que veio a acontecer que, enfim, a cidade estava completada depois de 250 anos de trabalho secreto. Conta-se que Turgon determinou que seu nome seria Ondolinde, na fala dos Elfos de Valinor, a rocha da música da água, pois havia muitas fontes sobre a colina, mas, na língua Sindarin, o nome foi mudado e se tornou Gondolin, a rocha oculta. Então Turgon se preparou para partir de Nevrast e deixar seus salões em Viniamar, à beira do oceano. E lá Ulmo veio a ele outra vez e lhe falou, e ele disse: Agora hás de ir, enfim, a Gondolin, Turgon, e mantereis meu poder no vale do Sirion e em todas as águas dentro dele, para que ninguém haja de perceber tua ida, nem a ninguém de achar lá a entrada oculta contra tua vontade. Mas que todos os reinos do Zeldalie, Gondolin há de resistir a Melkor, mas não ames em demasia a obra de tuas mãos e os artifícios de teu coração. E lembra-te de que a verdadeira esperança dos Noldor
jaz no oeste e vos vem do mar. E Ulmo advertiu Turgon de que ele também jazia sob a sentença de Mandos, a qual Ulmo não tinha poder para remover. Assim pode vir a ocorrer, disse ele, que a maldição dos Noldor haja de te encontrar também antes do fim, e que a traição desperte dentro de tuas muralhas. Então elas hão de estar em perigo de fogo. Mas, se esse perigo estiver próximo de fato, então desta mesma Nevrast alguém há de vir para te alertar, e dele para além da ruína e do fogo. A esperança há de nascer para elfos e homens. Deixa, portanto, nesta casa a armadura e uma espada, para que em anos do porvir ele possa achá-las. E assim tu hás de reconhecê-lo e não te enganarás. E Ulmo declarou a Turgon de que tipo e estatura haviam de ser o elmo e a malha, e a espada que deixaria para trás. Então Ulmo retornou ao mar, e Turgon mandou adiante todo o seu povo, que chegava a uma terça parte dos Noldor, do séquito de Fingolfin, e uma hoste ainda maior dos Sindar, e foram embora, companhia a companhia, secretamente sob as sombras das Eredwetrin, e chegaram, sem ser vistos, a Gondolin, e ninguém soube aonde tinham ido, e, como último de todos, Turgon se levantou, e partiu com os de sua casa silenciosamente através dos montes, e passou pelos portões das montanhas que foram cerrados detrás dele. Através de muitos e longos anos, ninguém passou para dentro dali em diante, salvo Húrin e Huor apenas, e a hoste de Turgon nunca mais saiu de novo até o ano da lamentação, depois de 350 anos e mais. Mas, atrás do círculo das montanhas, o povo de Turgon cresceu e prosperou, e usou de seu engenho em labor incessante, de modo que Gondolin, sobre o Amonguareth, se tornou bela de fato, e digna de ser comparada até mesmo com a élfica Tirion, no além-mar. Altas e alvas eram suas muralhas, e lisas suas escadas, e alta e forte era a torre do rei. Lá, fontes luzentes brincavam, e nos pátios de Turgon estavam imagens das árvores de outrora que o próprio Turgon fizera com arte élfica, e a árvore que fizera Dourum ele chamou de Glingal, e a árvore cujas flores fizera com prata ele deu o nome de Belfil. Mas mais bela que todas as maravilhas de Gondolin era Idril, filha de Turgon, ela que era chamada de Celebrimbor, a pé de prata, cujos cabelos eram como o ouro de Laurelin, antes da vinda de Melkor. Assim, Turgon viveu longamente em Ventura, mas Nevrast ficou desolada e permaneceu vazia de povo vivente até a ruína de Beleriand. Ora, enquanto a cidade de Gondolin era construída em segredo, Finrod Felagund trabalhava nos lugares profundos de Nargothrond, mas Galadriel, sua irmã, habitava, como se contou, no reino de Thingol, em Doriath. E por vezes Melian e Galadriel falavam juntas de Valinor e da aventura de outrora, mas, para além da hora sombria da morte das árvores, Galadriel não ousava ir, mas quedava sempre em silêncio. E, certa vez, Melian disse: há alguma dor que jaz sobre ti e tua gente. Isso posso ver em ti, mas tudo mais está oculto de mim, pois por nenhuma visão ou pensamento posso eu perceber qualquer coisa que se passou ou se passa no oeste. Uma sombra jaz sobre toda a terra de Amã e chega às lonjuras do mar. Por que não queres me contar mais? Porque essa dor passou, respondeu Galadriel. E eu queria ter a alegria que restou aqui, imperturbada pela memória. E talvez haja suficiente dor por vir, embora a esperança ainda pareça forte. Então Melian olhou nos olhos dela e comentou: não creio que os Noldor tenham vindo como mensageiros dos Valar, como se disse no princípio. Não, embora tenham vindo na hora mesma de nossa necessidade,
pois não falam nunca dos Valar, nem trouxeram os seus grandes senhores qualquer mensagem a Thingol, seja de Manwë, ou de Ulmo, ou mesmo de Oer, o irmão do rei, e de seu próprio povo que partiu para Leimar, por que motivo Galadriel, o alto povo dos Noldor, foi expulso como exilados de Amã, ou que mal jaz sobre os filhos de Fëanor, para serem tão arrogantes e cruéis. Não miro perto da verdade? Perto, replicou Galadriel, salvo que não fomos expulsos, mas viemos por nossa própria vontade, e contra aquela dos Valar. E, através de grande perigo e a revelia dos Valar, com este propósito viemos, para obter vingança de Morgoth e recuperar o que ele roubou. Então Galadriel falou a Melian das Silmarils, e do assassinato do rei Finwë em Formenos, mas ainda não proferiu palavras sobre o juramento, nem sobre o fratricídio, nem sobre o incêndio dos navios em Osgiliath. Mas Melian disse: agora, muito me contas, e ainda mais eu percebo. Uma escuridão desejas lançar sobre a longa estrada desde Tirion, mas vejo um mal ali, um mal que Thingol deve conhecer para se guiar. Talvez, disse Galadriel, mas não por mim. E Melian não falou mais então dessas matérias com Galadriel, mas ela contou ao rei Thingol tudo o que ouvira das Silmarils. Essa é uma grande matéria, disse ela, maior de fato do que os próprios Noldor compreendem, pois a luz de Amã e a sina de Arda estão encerradas nessas coisas. A obra de Fëanor, que agora se foi, elas não hão de ser recuperadas. Prevejo por qualquer poder dos Eldar, e o mundo será despedaçado em batalhas que estão por vir, antes que sejam arrancadas de Morgoth. Vê, pois, a Fëanor mataram, e a muitos outros conforme adivinho, mas a primeira de todas as mortes que trouxeram e ainda hão de trazer foi a de Finwë, teu amigo. Morgoth o matou antes que fugisse de Amã. Então Thingol ficou em silêncio, estando cheio de tristeza e presságio, mas por fim disse: agora afinal entendo a chegada dos Noldor do Oeste, com a qual me admirara muito antes. Não foi em nosso auxílio que vieram, salvo por acaso, pois aqueles que permanecem na Terra-média, os Valar deixarão a sua própria sorte. Até a última necessidade, por vingança e reparação de sua perda, os Noldor vieram. Contudo, ainda mais certos hão de ser como aliados contra Morgoth, com quem agora não se deve pensar que jamais hão de fazer tratado. Mas Melian disse: em verdade, por essas causas vieram, mas por outras também. Cuida-te dos filhos de Fëanor. A sombra da ira dos Valar jaz sobre eles, e cometeram mal, percebo, tanto em Amã como contra a sua própria gente. Um rancor que mal chegou a dormir jaz entre os príncipes dos Noldor. E Thingol respondeu: o que tenho com isso? De Fëanor ouvi apenas relato que o engrandece realmente. De seus filhos, ouço pouco que seja para o meu prazer. Porém, é provável que se mostrem os inimigos mais mortais de nosso inimigo. Suas espadas e seus conselhos hão de ter 2 gumes, disse Melian. E depois disso não falaram mais dessa matéria. Não demorou para que histórias sussurradas começassem a circular em meio aos Sindar acerca dos atos dos Noldor antes que chegassem a Beleriand, de onde vieram, é certo. E a verdade maligna foi aumentada e envenenada com mentiras. Mas os Sindar ainda eram descuidados e confiantes em palavras, e, como bem se pode pensar, Morgoth os escolheu para esse primeiro ataque de sua malícia, pois não o conheciam. E Círdan, ouvindo essas histórias sombrias, ficou perturbado, pois era sábio e percebeu rapidamente que, verdadeiras ou falsas, estavam sendo espalhadas naquela hora por malícia, embora essa malícia ele julgasse ser aquela dos príncipes dos Noldor, por causa da inveja entre suas casas. Portanto, enviou mensageiros a Thingol para contar tudo o que ouvira. Aconteceu que, naquele tempo, os filhos de Finarfin eram, de novo, hóspedes de Thingol, pois desejavam ver sua irmã, Galadriel. Então Thingol, estando grandemente angustiado, falou enfurecido a Finrod, dizendo: mal me fizeste, parente, ao ocultar tão grandes matérias de mim, pois agora descobri todos os atos malignos dos Noldor. Mas Finrod respondeu: que mal fiz a vós, senhor?
Ou que ato maligno os Noldor praticaram em todo o vosso reino para vos agravar? Nem contra a vossa realeza, nem contra qualquer um de vosso povo eles pensaram mal, ou praticaram mal. Espanto-me contigo, filho de Eärwen, disse Thingol, ao ver que te sentas à mesa de teu parente assim, de mãos rubras do assassinato, do sangue de tua mãe. E, ainda assim, nada dizes em tua defesa, nem buscas perdão algum. Então Finrod ficou grandemente perturbado, mas se manteve em silêncio, pois não podia se defender, salvo trazendo acusações contra os outros príncipes dos Noldor. E isso se recusava a fazer diante de Thingol, mas no coração de Angrod, a memória das palavras de Caranthir retornou em amargura, e ele gritou: Senhor, não sei que mentiras ouvistes, nem de onde, mas não temos as mãos rubras. Sem culpa partimos de Amã, salvo talvez de insensatez, por escutarmos as palavras do cruel Fëanor, e por ficarmos como que ébrios de vinho, com a mesma brevidade da embriaguez. Nenhum mal fizemos em nossa estrada, mas nós próprios sofremos grande injustiça e a perdoamos. Nossa paga é sermos chamados de maldizentes e de traidores dos Noldor, injustamente, como sábeis, pois por nossa lealdade temos ficado em silêncio diante de vós, e assim granjeamos vossa raiva. Mas agora essas acusações não serão mais suportadas, e a verdade haveis de saber. Então Angrod falou cheio de amargura contra os filhos de Fëanor, contando do sangue em Alqualondë e da sentença de Mandos, e do incêndio dos navios em Losgar, e gritou: Donde então havíamos nós que suportamos o gelo pungente de carregar o nome de fratricidas e traidores? A sombra de Mandos, contudo, já é sobre vós também, disse Melian. Mas Thingol ficou longo tempo em silêncio antes de falar. Ide agora, replicou, pois meu coração arde dentro de mim. Mais tarde podereis retornar, se desejardes, pois não cerrarei minhas portas para sempre diante de vós. Minha gente que fostes enredados no mal que não auxiliastes. Com Fingolfin e seu povo também manterei amizade, pois pagaram amargamente pelo mal que fizeram. E, no nosso ódio ao poder que gerou toda essa dor, nossos pesares hão de se perder. Mas ouvi minhas palavras. Nunca mais em meus ouvidos há de ser escutada a língua daqueles que mataram minha gente em Alqualondë. Nem em todo o meu reino ela há de ser falada abertamente enquanto meu poder durar. Todos os Sindar hão de ouvir minha ordem de que não devem nem falar a língua dos Noldor, nem responder a ela. E todos os que a usarem hão de ser considerados assassinos e traidores impenitentes de sua gente. Então os filhos de Finarfin partiram de Menegroth, de coração pesaroso, percebendo como as palavras de Mandos sempre se mostravam verdadeiras, e que nenhum dos Noldor que seguiram a Fëanor podiam escapar da sombra que jazia sobre sua casa. E veio a acontecer tal como Thingol dissera, pois os Sindar ouviram suas palavras, e dali em diante, por toda Beleriand, recusaram a língua dos Noldor, e evitaram aqueles que a falavam em voz alta, mas os exilados adotaram a língua Sindarin em todos os seus usos diários, e a alta fala do oeste era usada apenas pelos senhores dos Noldor entre eles mesmos. Contudo, aquela fala sobreviveu para sempre como linguagem de saber onde quer que alguém daquele povo habitasse. Veio a acontecer que Nargothrond foi concluída, e, contudo, Turgon ainda habitava nos salões de Viniamar, e os filhos de Finarfin se reuniram lá para um banquete, e Galadriel veio de Doriath, e habitou por algum tempo em Nargothrond. Ora, o rei Finrod Felagund não tinha esposa, e Galadriel lhe perguntou o porquê disso, mas veio sobre Felagund um presságio, conforme ela falava, e ele disse: Um juramento também hei de fazer, e devo estar livre para cumpri-lo, e adentrar a escuridão. Nem nada de meu reino há de durar para que um filho possa herdá-lo. Mas disse que, até aquela hora,
tais pensamentos gélidos não o tinham governado, pois, de fato, aquela a quem ele amara fora a Marie dos Vaniar, e ela não seguiu com ele para o exílio.